Doutor, ao longo do dia, eu recebi algumas perguntas que, ao ler, eu vou até brincar que não é perguntas, tá? Eu vou colocar lá no YouTube, vou colocar como fato ou fake, porque tem coisas aqui em reais, as perguntas aqui. Então, por isso que eu vou te perguntar, aí o senhor fala, Luiz, é fato, é fake, não existe. Tá bom? Então, vamos lá. Eu recebi uma pergunta da Patrícia Chagas. Ela perguntou o seguinte: qual é a segurança dessa moeda digital para que não ocorra desmotização coletiva e qual a jurisprudência e qual sua segurança jurídica real? No seu ponto de vista, é um fato ou um fake news? Eu só não entendi a parte ali que ela falou para que não haja desmotização coletiva e qual a jurisprudência e qual sua segurança jurídica real? Bem, a segurança jurídica ela vem do fato de ser um projeto do Banco Central, que é a maior autoridade monetária, né, no assunto, então, né, a única autoridade monetária. Então, assim, você vai... A Drex é uma iniciativa que está toda respaldada, né, na lei e na competência do Banco Central. Isso não tem discussão, né, sobre isso. É um projeto aí que segue todas as normas, né, aplicáveis aí a esse tipo de iniciativa. É claro que a depender do que venha a ser feito, de outros desdobramentos, hoje, pelo que a gente observa, o Banco Central está trabalhando muito dentro daquilo que já está previsto em lei. Na verdade, ele só pode, inclusive, fazer o que está previsto em lei. Mas eu quero dizer no sentido de que é possível que a autoridade monetária, de repente, ela tenha uma visão, né, porque de certa forma, ela está meio que, inclusive, empreendendo, né, algo até um pouco atípico, mas que você vai precisar de uma lei, né? Por exemplo, inclusive para dar validade jurídica ao processo realizado por smart contracts. Essa questão mesmo que a gente fala da execução automática, isso é algo novo também no âmbito jurídico. O que a gente fala no direito, a regra, é que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, em tese, se você empresta e a pessoa não te paga, você tem que entrar com um processo de execução. Você não pode simplesmente ir lá na conta dela automaticamente. Mas, pelo smart contract, isso poderia ser automatizado de modo a impedir, né, todo esse processo. Mas, assim, eu não acredito que haja barreiras, né, jurídicas muito grandes assim para contornar, para impedir o projeto, né, a realização do projeto. Muito bem, doutor. Doutor, tem outra questão aqui do Leonardo Bezerra. Ele escreveu o seguinte: futuramente podemos fazer um saque num real digital? Isso é um fato ou fake news? O senhor acha que não vai existir? Isso vai depender muito, porque assim, o token, em tese, eu poderia ter um saque, eu poderia ter ele na minha própria carteira. Isso, porque hoje é até interessante, né? Hoje, quando a gente fala, é um ponto interessante isso. Hoje, quando a gente abre o aplicativo do banco e a gente vê lá o depósito de R$100, a gente já sabe, porque a gente falou no começo lá do vídeo sobre mais escritural, que aquele R$100 não significa que tem R$100 depositado. O que aquilo significa, em termos jurídicos, é que o banco ele tem a obrigação de te pagar R$100 tão logo você solicite, que é a maior liquidez, né, que são os depósitos à vista. Mas não existe, do ponto de vista jurídico, uma obrigação do banco manter aquele valor depositado ali na conta corrente. Então, ou seja, em regra, mesmo aquele aplicativo ali, aquele valor que está ali, é algo, vamos dizer assim, não vou dizer ilusão, né? Porque o sistema todo é baseado nisso. Mas não existe nenhum ativo concreto ali, digital, que você vai ter efetivamente na sua carteira. Que é diferente do caso do token. O token, eu posso ter uma carteira digital e ter total controle sobre aquele token, mediante o conhecimento, né, que nós chamamos de chave privada. Então, em tese, seria possível fazer o saque, seria possível que hoje eu instalasse um aplicativo, como o MetaMask, por exemplo, no meu browser, não é o melhor, mais seguro, mas é possível, e que eu pudesse, sendo mantido o padrão que vai ser utilizado para a Drex, que eu pudesse, então, ter esse token, vamos dizer assim, fazer o saque desse token na minha carteira. Só que eu acho isso muito improvável de acontecer, porque o que a gente tem percebido é que o objetivo é justamente fomentar a intermediação. Inclusive, isso é importante. O Banco Central fala isso no projeto do Real Digital, que
eles querem evitar a desintermediação, né, da economia, o que na verdade significa que eles querem fomentar a intermediação. E para fomentar a intermediação, a instituição financeira tem que estar ali com o token. A gente observa isso acontecendo em uma série de bancos, que os bancos hoje já estão emitindo criptomoedas, alguns inclusive como o Nubank tem seu próprio token, eles não permitem que você faça esse saque para sua carteira. Então já pode ser que tenha algum que esteja permitindo, né? A pessoa fica, mas em regra, eles não permitem que você, eu tenho o Bitcoin que eu comprei por meio de uma instituição financeira. Em geral, quem está fazendo a custódia da chave privada, que te dá poder sobre recursos, é a instituição financeira. Então, eu acho improvável que venha a ter, mas é possível. É possível que a Drex possa... Então, assim, para já é fake news, né? É uma coisa imaginária. Mas, vamos lá, daqui a 20 anos, quem sabe, né, doutor? Até lá, muita coisa muda. Isso está totalmente a critério da vontade das instituições financeiras e do Banco Central. É permitir que a pessoa possa ou não ter fazer o gerenciamento efetivo da Drex. Né? Doutor, o Everaldo Oliveira escreveu o seguinte, achei interessante. Escreveu assim, a Real Digital me cheira mais um controle do Estado. Vou repetir, doutor. O Everaldo Oliveira escreveu o seguinte, o Real Digital me cheira mais o controle do Estado. Afinal, qual poder do Estado ganhará com isso? Sim, com certeza. A gente observa-se já no próprio projeto piloto do Real Digital, onde o Banco Central ele fala do mercado das finanças descentralizadas. E segundo ele, né, esse mercado hoje ele acontece com formas, com moedas que não seriam tão seguras quanto a moeda de um Estado. Esse é o argumento que o Banco Central utiliza. O controle do Estado ele é inegável, porque hoje, se eu for atuar, se eu tiver um criptoativo, um token na minha carteira e quiser atuar no mercado DeFi, eu consigo fazer todo esse processo da minha casa, desde que, obviamente, eu saiba programar. Às vezes, se eu não souber programar, até posso utilizar as interfaces que os protocolos de finanças centralizadas disponibilizam, mas eu posso fazer todo um processo de empréstimo, como eu falei, de um flash loan de milhões de dólares, de forma anônima, sem que ninguém saiba o que acontece. Então, eu consigo hoje, por exemplo, fazer um flash loan, eu posso entrar em protocolos como a Aave. Inclusive, é importante falar isso. A Aave é um protocolo de finanças descentralizada, os mais conhecidos, criou os flash loans e faz parte do projeto, né? Se não sei dizer com certeza se continua fazendo, mas já fez parte do projeto do Real Digital. Inclusive, o Banco Central foi buscar lá no mercado, né, protocolos já que atuam com isso. Então, assim, eu poderia fazer esse processo todo de forma anônima. E anônima mesmo, né? É muito difícil, né, você, dependendo dos cuidados que você utilize, que o Estado pudesse ter qualquer controle sobre esse empréstimo de $1 milhão, que inclusive, fica até uma série de questões jurídicas, porque isso só existe no mercado DeFi, esse empréstimo de bilhões. Porque é um empréstimo que praticamente ele entra e já volta, assim, quase que de forma instantânea, por isso que chama de flash loans. Mas ele faz sentido para a realização de algumas operações no contexto. Agora, quando a gente fala sobre a Drex, é um smart contract que quem vai ter o controle efetivo ali serão as instituições financeiras, né, responsáveis. Né? Obviamente, o Banco Central, ou seja, mas o sistema financeiro subordinado ao Estado. Entendi. Eles terão ali total controle sobre o processo. No decorrer dessa resposta sua, veio em mente o seguinte, eu tenho clientes que mexem com holding patrimonial, com paraíso fiscal e por aí vai. Como é que vai ser esses clientes que têm conta no paraíso fiscal, em Bahamas, no Panamá? Que influência que o Real Digital vai ter, doutor? Isso aí é pergunta minha, é a curiosidade minha. E esses clientes que têm conta fora do Brasil? Como é que vai ser, hein? Então, o objetivo, assim, se você for ler o projeto piloto do Real Digital, o objetivo é tentar atrair esses clientes para o sistema Drex, né? Porque aí porque hoje eu teria, ainda que eu tenha uma moeda, por exemplo, uma stablecoin, conforme a gente fala, que é uma moeda que tenta representar o valor de uma moeda fiduciária, como o dólar, por exemplo, efetivamente, não existe uma moeda fiduciária, existem empresas que dizem que tem uma quantidade de dólar, mas em geral as pessoas têm aceito essas moedas e têm trocado, inclusive, por dólar. No caso, se eu for fazer uma mesma operação com o Drex, isso facilitaria a minha vida. Porém, vai depender muito de como essa operação venha a ser feita do interesse efetivo da
pessoa a realizar essa operação. Porque se ela já está utilizando uma jurisdição favorecida, ela vai ter que analisar muito bem se ela vai poder realizar uma operação com o Drex que não venha atrapalhar a estrutura que ela já montou pensando nessa questão da jurisdição favorecida. Mas, assim, certamente é uma tentativa do Banco Central atrair, só que, sim, vai ter que ser analisado muito o ônus e o bônus. Porque, por exemplo, a anonimização que você tem hoje, quando você utiliza, imaginando que você está na jurisdição favorecida, e você quer transferir dinheiro rápido para uma outra jurisdição favorecida. Hoje você faz isso por meio do DeFi de forma anônima. Com a Drex não vai ser mais anônimo, né? Então, você tem que estar bem ciente, né, de que, claro, não que a gente não está incentivando ninguém aqui a fazer anônimo, querendo dizer que anônimo é irregular, já operação irregular. estava pensando. Já estava pensando, olha, a Delta parece fiscal, anônimo, ninguém vai descobrir. Embora certamente, né, como hoje já se utiliza o sistema tradicional mesmo para realização de crimes, né, da lavagem de dinheiro, isso não vai mudar, né, com o Drex ou com o sistema DeFi, isso depende de políticas muito mais de outro, que a gente não tem como entrar aqui, né, mas eu estou pressupondo operações ali anônimas mais lícitas, né, porque quando eu estou utilizando um sistema como o Drex, eu estou operando um sistema financeiro brasileiro, o sistema financeiro nacional. A não ser que, por exemplo, eu receba uma Drex num protocolo de finança descentralizada que está numa rede pública, e aí eu já não posso dizer que por eu ter a Drex, um token numa rede, que eu estou no sistema, estou já dando a minha opinião jurídica aqui, que eu estou no sistema financeiro nacional, porque eu estou no DeFi, e o DeFi é um sistema que ele é transnacional. Não existe ainda uma definição jurídica para o mercado DeFi, por quê? Porque, por exemplo, se ele estiver baseado na rede de Ethereum, então eu tenho os validadores ou os integrantes da rede, eles estão distribuídos por várias jurisdições. E eu tenho um processo de processamento que eu não tenho analogia com o sistema tradicional, né? Então, inclusive, o DeFi hoje está aberto, a União Europeia, que é o local que está mais avançado, ainda não se posicionou sobre o assunto do mercado DeFi, e é certamente o mercado que motivou a criação da Drex, né? Então, eu acho muito difícil que quem esteja operando hoje em jurisdição favorecida venha utilizar a Drex, porque aí, caso isso venha implicar ser considerado uma operação dentro do sistema financeiro nacional. Porque aí isso pode inviabilizar o processo, mas pode ser integrado dentro do processo também, porque às vezes às vezes é um investidor brasileiro que tem uma empresa numa offshore e ele quer utilizar esses recursos para comprar patrimônio do Brasil, e aí a Drex pode facilitar o processo. Boa. Só me tira uma dúvida aqui, que eu fiquei com dúvida. Então, eu não posso, com a Drex, comprar uma casa em Nova York. Não posso. Só posso comprar aqui no Brasil, por enquanto. Depende. Assim, hoje, na verdade, hoje ninguém pode comprar nada, porque a Drex ainda está um projeto piloto. Está né? em implantação. Isso, implantação. Hoje não tem ainda... não existe a Drex ainda como representação da moeda do real. Existe um projeto que pretende fazer isso. Aí a gente, imaginando... Isso é importante. É importante. A próxima pergunta é sobre isso. O Marco Silva escreveu o seguinte: terá alguma paridade com o real? Na verdade, o que se diz, né, tecnicamente, o que a gente fala é que não haverá paridade, porque a Drex é o real. Viu? Não é paridade. Então, quando a gente fala paridade, a gente seria o caso da stablecoin. Então, assim, como a Drex ela vai ser uma nova representação dos depósitos à vista, hoje você já tem uma representação desses depósitos nos sistemas bancários tradicionais ali. O que você vai ter com a Drex é uma nova forma de representação desses depósitos. E essa Drex, ela vai ser real para todos os efeitos. Da mesma forma que o real em papel, você vai ter o formato papel, formato escritural, e você vai ter agora o formato tokenizado. Mas tudo da mesma moeda. Aí sobre aquela, até importante para não ficar o vácuo, né? Sobre você usar a Drex para comprar um imóvel em Nova York, se a Drex estiver integrado com blockchains públicas e o vendedor quiser aceitar, vai ser perfeitamente possível. Boa, entendi. Olha, essa pergunta veio de Portugal, tá? É Gilberto. A carteira digital será vinculada ao CPF ou a um aparelho smartphone, doutor? Explica aí para gente. Olha, pelo que esses detalhes assim técnicos, assim, pelo
que eu observei, né, até o momento, e se a gente for pegar toda a lógica, né, não vai ser nada diferente do que já acontece no aplicativo. Não acredito que você vai ter uma carteira digital nova, porque não seria necessário. Uma vez que o sujeito, ele não vai, pelo menos até onde a gente tem acompanhado, ele não vai ter esse token, a chave privada efetiva desse token. Pode ser que ele venha a ter, mas aí vai ter que ser utilizado, inclusive, uma carteira. O Banco Central vai ter que estipular um padrão, etc. Vai ter que seguir, né, as regras. Na verdade, até eu estou lembrando aqui que teve alguma discussão se, por exemplo, se podia utilizar o MetaMask, que é uma carteira digital, que você pode utilizar tanto no browser quanto no smartphone, etc. Aí foi falado que não, mas assim, pelo que eu analiso ali do projeto, é que sequer vai ser necessário você ter algo diferente, porque eu acredito que quem vai fazer a gestão da Drex efetiva vai ser as instituições financeiras. Eu não acredito que o consumidor venha poder ter esse token numa carteira, mas é possível. E aí vai ter que ser definida qual é essa carteira. É claro que se for no padrão, conforme está sendo discutido ali, em princípio, eu poderia utilizar já qualquer uma das carteiras existentes que aceitem o padrão ERC20, que praticamente são todas, né? Olha, a próxima pergunta é o seguinte, o Arthur Lemos escreveu o seguinte: o Drex vai eliminar o risco de uma corrida bancária, o Drex vai eliminar o risco de uma corrida bancária haver falta de moeda? Ficou meio sem concordância, né? Talvez seja porque eu tinha comentado sobre a questão do propósito de criação da Drex, quando eu falei que o Banco Central tem receio de que as pessoas, os grandes investidores, parassem de colocar dinheiro nos bancos aqui e começassem a colocar em DeFi, em protocolos de finanças descentralizadas. Isso geraria uma falta de liquidez e uma desintermediação, que é justamente o que o Banco Central ele quer evitar. Por quê? Porque o Banco Central, o governo executivo, para ele poder executar a política monetária, ele precisa ter acesso ao processo de criação de moeda. Inclusive, quando eu falei do taxa de recolhimento compulsório, isso é estipulado pelo Banco Central e depende da política monetária do governo. Isso quer dizer, se é uma política mais expansionista ou mais contracionista. E aí ele pode fixar uma taxa tanto maior quanto menor se ele quiser que seja uma política mais expansionista. Então, porque se eu tiver uma taxa de 20% de compulsório, eu vou ter um nível. Se eu diminuir essa taxa, eu vou ter um outro nível de expansão da base monetária. Só que para que ele possa fazer isso, ele obviamente precisa ter o controle das operações que venham acontecer. As pessoas precisam estar fazendo as pessoas precisam estar realizando depósitos à vista, de modo a que esses depósitos possam ser emprestados. E a Drex, ela não vai alterar em nada esse processo. Ela vai ser só uma nova forma de representação desses depósitos à vista, que é o que nós chamamos de moeda escritural. Então, isso que é bem importante frisar. O que a gente vai ter com a Drex é uma nova forma de representação de algo que já existe. Não vai ser criado algo novo. A base econômica são os depósitos à vista, que é a moeda escritural, embora o projeto fala também de moeda eletrônica, que tem uma diferença, mas essencial é a moeda escritural. Nesse novo formato, a ideia é trazer benefícios, né, para os clientes, né, que aí o cliente vai ter que analisar bem certinho, questão de diminuição de custo de transação, automação, talvez a possibilidade de concessão de empréstimos a uma taxa de juros mais baixa, dada a questão do controle que pode vir a ter sobre os tokens, né, que representarão a moeda, e também possibilitar a integração do sistema financeiro tradicional com o mercado das finanças descentralizadas, que é um mercado em expansão, um mercado muito pequeno ainda perto do sistema financeiro, mas nós já há um consenso, né, a gente fala consenso, estou falando, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, de que essas tecnologias elas vieram para ficar, para realmente modificar o sistema. O SWIFT, né, que é essa cooperativa de bancos, já está aí há muito tempo estudando a blockchain, tentando, de alguma forma, né, integrar o processo. Mas o que a gente tem visto é o crescimento, bem da verdade, da rede Ethereum, que dá toda essa tecnologia por trás, né, do sistema Drex, embora eles usem uma ferramenta da Hyperledger, que é uma outra, mas a tecnologia em si é a rede Ethereum.
que é onde tem os maiores protocolos de finanças descentralizadas, e inclusive por isso que a gente tem no nosso livro aqui, a gente coloca o símbolo da Ethereum, né? E a questão... Eu ia falar sobre isso. Que a gente coloca no final aqui como se fosse do martelo jurídico, né? Porque a gente está querendo dizer que, por exemplo, projetos como a Drex, né, o Estado, ele inicia o projeto, mas quem dá a palavra final é a Ethereum. Porque quando eu integro, inclusive, com as blockchains públicas, isso vai trazer um fenômeno novo para o sistema financeiro mundial, que é você ter o processamento de transações sendo realizadas por entes não financeiros. Porque quando eu faço uma operação no DeFi, ou se eu for integrar a Drex com uma rede como a Ethereum, quem vai validar a transação, o que isso quer dizer? Por exemplo, verificar se o sujeito A tem aquela quantidade de tokens que ele quer mandar para o sujeito B, já não é mais a instituição financeira. Isso passa a ser feito pelos chamados validadores da rede. Bacana. E aí bem interessante. Doutor